Fala galera, tudo bem com vocês, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um encontro de direito empresarial, no qual nós vamos tratar da desconsideração da personalidade jurídica, seu conceito e espécies. Mas antes, sem nos alongarmos muito, um pouquinho de história para a gente ressaltar a importância desse instituto para o direito empresarial, para o direito brasileiro como um todo. A bem da verdade, é até importante eu mencionar aqui, talvez você veja também uma aula na disciplina de Direito Civil sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Não estranhe, ok? Porque o Instituto no direito brasileiro tem um dos seus principais artigos, uma de suas principais previsões no artigo 50 do Código Civil. Mas não é menos verdade que esse mesmo instituto, seja com o mesmo nome ou com outros nomes, está previsto no direito brasileiro há muito mais tempo do que no Código Civil de 2002. Foi um grande alarde à época, quando entrou em vigor o Código Civil, dizendo que ele era muito moderno e que trazia a teoria da desconsideração, já há muito tempo consagrada pela doutrina e jurisprudência, mas não é bem verdade, a gente vai chegar lá, tá bom? Mas apenas para você ter uma ideia, a proposta da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, né, do seu instituto, desse instituto jurídico, que é bastante importante para o direito empresarial, ele visa a responsabilizar os sócios por obrigações da sociedade por conta do uso ilegal da pessoa jurídica. Vamos só até aí por enquanto, eu já volto no slide. Uso ilegal da pessoa jurídica. Pessoal, como bem destaca o professor Valdo Fazio Júnior, na sua obra Direito Empresarial, a personalidade jurídica é uma ficção legal. Se ela é uma ficção legal, ela é uma ficção do direito, uma ficção da lei, ela só pode ter por pressuposto a licitude. Ela só pode ter por possibilidade o uso legítimo, o uso conforme o direito dessa personalidade jurídica. Então, quando houver qualquer abuso desse aspecto, né, desse instituto da personalidade jurídica, ela perde a proteção, ela perde a razão de ser. O direito não é um fim em si, né? A gente não pode querer que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica prevaleça até mesmo nos casos comprovados em que ela é uma fraude, certo? Isso começa em termos históricos lá no direito norte-americano, quando, no caso Salomon versus Salomon & Co., né, o sócio versus a própria empresa dele, né, ele fez ali um planejamento, digamos, né, de maneira que ele se tornou o próprio credor da sociedade, e quando esta quebrou por má gestão dele mesmo, ele era credor, ele acabou preferindo, né, porque era titular de debêntures, ele foi um credor privilegiado e recebeu todo o crédito da pessoa jurídica, sendo que a empresa quebrada era dele mesmo e ele mesmo quebrou a empresa. Isso foi levado, claro, pelos credores ao tribunal americano, que em primeira instância, de maneira inovadora para a época, reconheceu a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Que nos Estados Unidos, e você vai encontrar esse termo bastante por aí, se chama disregard of legal entity. Desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Como o Instituto nasceu lá, muitos autores, muitas vezes você vai acabar trombando com esse termo, tá? Disregard. Ocorre, por uma questão até pitoresca nessa história, no recurso, o tribunal, porque a teoria então proposta era muito inovadora para a época, o tribunal foi extremamente legalista e aplicou a previsão de autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Ela tem existência distinta dos sócios, portanto, nada o que fazer aqui. Mas a semente foi plantada e, com o passar dos anos, acabou sendo reconhecida e adotada em diversos países com as mais variadas nuances. No Brasil, e aí que eu comentei,
ela não chegou somente em 2002 com o Código Civil. Você encontra a teoria da desconsideração, ainda que com outro nome, desde 1966, pelo menos, no Código Tributário Nacional, por exemplo, quando fala da responsabilidade dos sócios e administradores pelos tributos quando agirem com fraude à lei, ao contrato social ou ao estatuto, por exemplo. É disso que estamos falando. A dívida tributária é da pessoa jurídica. Porém, se o sócio ou administrador agiu com fraude, ele, pessoa física, passa a ser pessoalmente responsável. E isso está lá desde 66 no CTN. Com o mesmíssimo nome de desconsideração da personalidade jurídica, você encontra no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28, desde 1990. Tá? E dizendo exatamente isso, é possível desconsiderar a personalidade jurídica. Certo? Então, é um instituto que tem uma aplicação bastante variada e dentro de uma visão mais ampla do direito empresarial, ele tem muita relevância. Por isso que a gente usa aqui, por isso que a gente comenta aqui na nossa matéria também, tá? Apesar de ser original e historicamente tratado dentro do direito civil. Como esbarra em relações civis comerciais, como esbarra em relações tributárias, toca relações consumeristas, tudo isso interessa ao empresário. Né? Então, e como a gente também tem toda a análise dentro da nossa disciplina, né? Cabe no direito empresarial o direito societário, o estudo das sociedades, que são pessoas jurídicas, consequentemente, né? Estão sujeitas à desconsideração, por isso que a gente acaba tratando aqui também. Beleza? Então essa é uma ideia geral, um cenário bem amplo de como surgiu, do que se trata a desconsideração. Agora, mais especificamente, para você anotar aí e levar com você. Preste atenção, porque a desconsideração não implica a extinção da pessoa jurídica. São coisas diferentes. Somente de seus efeitos patrimoniais em relação a uma determinada obrigação. Eu deixei aqui no singular, mas é claro que podem ser determinadas obrigações. O importante, é por isso que está destacado, né, aí no material, é que sejam relações jurídicas determinadas, específicas, ok? Para se desconsiderar a personalidade jurídica de uma determinada sociedade, por exemplo, ou de uma EIRELI, é necessário, para começo de conversa, que eu tenha uma determinada ou mais de uma determinadas obrigações específicas, contratos, relações jurídicas certas e determinadas. Quem questiona, quem pede a desconsideração é o credor. Ele pretende, porque a pessoa jurídica foi utilizada de maneira fraudulenta, abusiva, e ele, por conta disso, se viu impedido de ter o seu crédito satisfeito, ele quer que, naquele contrato, em relação àquela dívida, seja possível alcançar o patrimônio do sócio. Deu para entender aqui qual que é a ideia? Eu não quero que a pessoa jurídica se extinga. Eu não estou falando de falência. Eu não estou falando de extinção compulsória da pessoa jurídica, como está prevista, por exemplo, na Lei de Crimes Ambientais. Não, não. A pessoa jurídica continua íntegra, continua existindo para todos os fins, exceto para fins de separação patrimonial naquele caso, naquele contrato que está sendo analisado. Você encontra no Código de Processo Civil de 2015, a partir do artigo 133, você encontra o rito processual para a desconsideração. Então deve haver uma solicitação da parte interessada, do credor ou do Ministério Público, demonstrando os requisitos. O juiz vai citar o sócio para responder, para se defender. E daí ele decide se desconsidera ou não a personalidade jurídica, se alcança ou não alcança aquela dívida empresarial ou patrimônio dos sócios. É por isso que os mesmos americanos têm uma metáfora, têm uma alegoria bem interessante
para chamar a desconsideração também. Eles falam de levantar o véu, lifting the veil, levantar o véu. Eles apenas, imagina, né, que a pessoa jurídica, a personalidade jurídica, melhor dizendo, é um véu que está a tampar a verdade, né? Onde está o patrimônio? Escondido atrás da pessoa jurídica. Então, levanta-se o véu para alcançar este patrimônio e usar para pagar aquela determinada dívida. Resolvida a questão, quitada a dívida, segue a vida normal da pessoa jurídica como já estava seguindo de qualquer maneira. Tá bom? Então é importante definir isso. Não é extinção, não significa que nunca mais haverá personalidade jurídica, nunca mais haverá autonomia patrimonial, maneira alguma, ok? Continua tudo normal, é só para aquele determinado contrato. Joia? Vamos seguir então. Eis o conceito, essa é a ideia da desconsideração. Vamos agora às espécies. Genericamente falando, são duas. A desconsideração direta e a desconsideração inversa. A desconsideração direta, a gente vai analisar, a gente vai perceber que na verdade subdivide, então a gente vai ver dois subtipos a partir de agora na tela aí para vocês. Então, na desconsideração direta, eu falo em teoria maior da desconsideração e teoria menor da desconsideração. Na teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, existem mais óbices, mais dificuldades, mais requisitos para você conseguir desconsiderar, né, levantar o véu, desconsiderar a personalidade jurídica. É mais difícil, tá certo? Henrique, como é que eu vou decorar isso? Dica, eu decorei assim para as minhas provas, gente, eu decorei assim para os concursos, tá? Teoria maior, mais requisitos, por isso que eu destaquei aqui, ó, tá? Por isso que eu destaquei. Teoria maior, mais requisitos. Consequentemente, a gente fala já, mas teoria menor, menos requisitos. Teoria maior, mais requisitos. Teoria menor, menos requisitos. Beleza? Foi a frasezinha, né? A rima, que não é bem rima, né? O mantra que eu montei aqui para estudar e funcionou, nunca mais esqueci, tá? Então, na teoria maior da desconsideração, existem mais requisitos para você conseguir extrair, né, dela a possibilidade de levantar o véu e alcançar o patrimônio da empresa, patrimônio do sócio, pessoa física, por conta de uma dívida da empresa. Então este é o cenário. Eu tenho lá uma relação de direito civil. Quem adota a teoria maior da desconsideração? Código Civil. Tá bom? Artigo 50 do Código Civil, você encontra a teoria maior da desconsideração. Mais requisitos. Vamos entender aqui, a gente já vai ver um julgado onde isso fica bastante claro. Tá bom? Então, direito civil. Eu tenho lá uma relação entre dois empresários. Não pode ser relação de consumo, não pode ser relação trabalhista, ok? Eu tenho uma relação entre dois empresários. Um contrato de fornecimento, tá? De maneira que um empresário recebeu lá a carga de refrigerantes, né, que ele precisa para vender no seu restaurante e o fornecedor não pagou o seu fornecedor. O fornecedor resolve então cobrar essa dívida no Poder Judiciário, processa o seu cliente, né, e percebe que ele não tem nada no nome. A empresa não tem nada no nome, certo? Então, com isso, ele vai atrás do sócio. Ele vai querer conseguir o patrimônio do sócio. Ele suspeita de que houve fraude, que a pessoa jurídica foi esvaziada para estar tudo em nome do sócio, para que ele pudesse então não ter que pagar os seus credores. Esse é o cenário, mas eu estou tratando da teoria maior. Então, o ônus da prova é do credor. Ele tem que demonstrar todos os requisitos exigidos por lei. Na verdade, abuso da personalidade jurídica traduzido em desvio de finalidade ou abuso
né? Ou confusão patrimonial, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Mas a ideia da teoria maior é que não basta mostrar o fato, não basta mostrar o abuso do direito, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Não basta. É preciso demonstrar a fraude. É preciso provar ao juiz que houve uma intenção deliberada e fraudulenta de fazer, né, de desviar o patrimônio, tá, para a pessoa do sócio. Vejam como o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entende a teoria maior, tá, para a gente entender essa questão. Destacar 10 partes importantes. Interpretando o disposto no artigo 50 no Código Civil de 2002, o STJ concluiu que, nas relações jurídicas de natureza civil e empresarial, ok, não é consumo, não é trabalhista, não é tributário, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores do abuso, tais como desvio de finalidade, um ato intencional dos sócios em fraudar terceiros, um ato intencional dos sócios em fraudar terceiros, ou a confusão patrimonial, configurada pela inexistência no campo dos fatos de separação patrimonial entre pessoa jurídica e bens particulares dos sócios ou haveres de diversas pessoas físicas. Então, esse julgado é muito didático, queridos, muito didático, que demonstra, além de afirmar, de reafirmar que a gente tem no Código Civil a teoria maior, ele já deixa claro, eu preciso de intenção, eu preciso demonstrar ao juiz que a ação daquele empresário, né, foi fraudulenta para poder alcançar. A jurisprudência pátria, pessoal, essencialmente do STJ, quem é encarregado, né, de interpretar a legislação infraconstitucional, é bastante tranquila, de que não basta fatos, não basta você demonstrar, mas aconteceu tal coisa, mas está óbvio que é porque eu não estou conseguindo cobrar da empresa, a empresa está vazia. A jurisprudência pátria é tranquila já há algum tempo de que a desconsideração, na teoria maior, é um ato excepcional. Sendo excepcional, os requisitos devem ser interpretados de forma restritiva e todos eles devem estar presentes. Porque senão a gente teria o infortúnio, né, o dissabor de transformar a desconsideração da personalidade jurídica em regra. E fazer isso implica em desestimular em absoluto o exercício da atividade empresária, porque não haveria justamente a segurança necessária para que o empresário separasse os patrimônios e com isso limitasse o seu risco. Certo? Então, por isso todo esse cuidado da jurisprudência em exigir a prova da fraude. Diferente, bem diferente, da teoria menor da desconsideração, que, como a gente já memorizou lá atrás, ela é baseada em menos requisitos. Teoria menor, menos requisitos. Onde eu vou encontrar a teoria menor da desconsideração, Henrique? Me dê um exemplo. O exemplo clássico, o exemplo que você vai encontrar em todo livro, em toda aula, é o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que eu fiz questão de trazer aqui, porque ele tem um detalhe, queridos, que pode cair tanto no seu concurso em direito empresarial quanto em direito do consumidor. Então eu queria trazer aqui. Toca uma interdisciplinaridade que a gente precisa prestar atenção. Então vamos lá. No artigo 28 do CDC, por que eu encontro uma teoria menor? Porque tem menos requisitos. É mais fácil de decretá-la. Diz lá, desde 1990, o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento, em prejuízo do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação de estatutos ou contrato social. Ponto. Acabou? Não. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.
Acabou? Não, pula direto comigo lá para o parágrafo 5º. Também poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica, não foi suficiente ainda, né? Sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Teoria menor da desconsideração, queridos, porque basta eu demonstrar que o sócio é rico e a empresa é pobre, que eu posso desconsiderá-lo. Não preciso demonstrar fraude, não preciso demonstrar a intenção dos sócios, basta demonstrar que a personalidade jurídica está me atrapalhando. Eu vou conseguir alcançar o patrimônio. Por base no 28, parágrafo 5º. Teoria menor da desconsideração é isso. Muito menos requisitos, muito mais fácil de ser aplicada, porque, claro, trata-se de um direito protetivo, trata-se, né, do princípio constitucional de proteção ao consumidor, etc. Tá certo? E sim, no passado, né, nos idos aí dos anos 80 e começo dos anos 90, até o CDC pegar de verdade, a gente tinha fraudes das mais variadas e os consumidores nunca eram ressarcidos, né, de seus prejuízos. Mas eu queria destacar, pessoal, uma decoreba aqui que você tem que prestar atenção. Já que eu estou falando do 28, eu queria que você prestasse atenção aí no parágrafo 2º, 3º e 4º. Parágrafo 2º diz que sociedades integrantes de grupo societário e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis. Então, quer dizer, primeiro eu desconsidero a empresa, a sociedade que contratou, desconsidera a PJ dela e pega os sócios. Não deu certo, vou às demais empresas controladas e integrantes do grupo econômico. Tá? Sociedades consorciadas, se houver um consórcio de empresas, aí é solidário. Olha o perigo. Olha o perigo. Grupo econômico, sociedade controlada, responsabilidade subsidiária. Consórcio, responsabilidade solidária. Atenção aqui. E o parágrafo 4º também. As sociedades coligadas só responderão por culpa. As sociedades coligadas só responderão por culpa. Presta atenção aqui comigo, galera, porque a gente tem que se lembrar do que diz os artigos 1097 e 1098 do Código Civil. Nesses dois artigos, 1097 e 1098, você vai encontrar a classificação das sociedades em relação umas às outras. São o nome geral, porque eu quero chamar sua atenção para isso, e pouca gente atenta para isso e depois erra a questão. No Código Civil, onde traz essa classificação, elas são chamadas de sociedades coligadas em sentido amplo. Quando uma sociedade tem alguma relação com a outra, é sócia uma da outra. Basicamente estou falando disso. Grupo econômico, sociedades coligadas em sentido amplo, quando uma sociedade é sócia uma da outra. Tá certo? Aí eu tenho um cenário no qual cada uma delas, né, vai ter um tipo. Eu posso chamar de controlada, coligada em sentido estrito ou filiada, melhor dizendo, ou sociedade de simples participação. Controlada, coligada em sentido estrito ou filiada e sociedade de simples participação. Então, qual que é a importância disso? Galera, parágrafo 2º coloca que sociedade controlada tem responsabilidade subsidiária. Parece que ele não fala nada das sociedades coligadas em sentido estrito, que são aquelas onde a sociedade é sócia com mais de 10% do capital, mas não tem poder de controle, e sociedade de simples participação, quando tem menos de 10% do capital, sem nenhum poder de controle também. Então parece que não fala nada, mas fala. Fala porque, atenção, grupo societário nada mais é do que um conjunto de sociedades controladas, coligadas em sentido estrito, filiadas, e de simples participação, que formam um grupo, porque são sócias umas das outras.
Então, as sociedades coligadas em sentido estrito e as sociedades de simples participação também respondem subsidiariamente porque estão no conceito de grupo societário. Henrique, mas o que quer dizer o parágrafo 4º? O parágrafo 4º, queridos, fala das sociedades coligadas em sentido amplo. Sociedades coligadas são aquelas, segundo a doutrina, aqui em sentido amplo, controladas, filiadas ou coligadas em sentido estrito ou de simples participação. Para chegar a elas, eu preciso demonstrar culpa. Então eu aplico a teoria menor para a sociedade que efetivamente contratou e que causou o dano ao consumidor, não se esqueça que eu estou no CDC, e aplico a teoria maior para alcançar as demais sociedades coligadas. Leia-se, integrantes do grupo econômico. Beleza? Ficou claro aqui? Maravilha. Último assunto, a segunda espécie da desconsideração, que é a desconsideração inversa. Você vai encontrá-la no artigo 50, parágrafo 3º do Código Civil, que autoriza a extensão de obrigações do sócio à pessoa jurídica, com base nos mesmos requisitos. Abuso da personalidade, caracterizada por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ok? Por que inversa? Porque a desconsideração, historicamente, sempre se pensou na empresa pobre, sem patrimônio, e o sócio rico, cheio de patrimônio, deixando entrever que o patrimônio foi desviado. E aí, por força da autonomia, quando cobrar a empresa, a verdadeira devedora, o sócio, que tem existência distinta, poderia ficar livre, leve, solto, rico, que não seria alcançado. Tá? Mas se percebeu que acontecia muito o inverso. Por isso, desconsideração inversa. O sócio, a pessoa física pobre, nada no nome, nenhum ativo, nenhum patrimônio, porque está tudo em nome da empresa. Tudo em nome da empresa. E aí, um determinado credor da pessoa física está tentando cobrar sua dívida e não consegue. Não encontra patrimônio, porque está tudo ali blindado em nome da empresa. Por muito tempo, a desconsideração inversa foi meramente doutrinária, foi acolhida pela jurisprudência e, em 2019, foi definitivamente inserida no Código Civil. Certo? Então, ela passou um tempinho aí de maturação, questões doutrinárias primeiro, o que a doutrina desenvolve testa-se na jurisprudência, né? Começa a ser levado ao Poder Judiciário. A tese foi acolhida e viveu por muito tempo como uma possibilidade jurisprudencial. Ao final, em 2019, acabou expressamente prevista com a inclusão do parágrafo 3º no artigo 50 do Código Civil. Beleza? Vamos fazer uma questãozinha aqui, vamos lá? Para formalizar isso tudo, vamos ver como é que ficou. Questão de juiz substituto lá do Rio Grande do Sul. A desconsideração da personalidade jurídica. Questão teórica, hein? É consequência necessária da ausência de arquivamento dos atos constitutivos da sociedade limitada. Gente, olha que questão bem feita, eu considero bem legal, porque ela vai tentar te confundir. Se não registraram os atos constitutivos da sociedade, ela nunca teve pessoa jurídica, personalidade jurídica. Ela nunca foi pessoa jurídica. Então eu vou desconsiderar o quê? Não há o que desconsiderar, algo que não se tem. Ela não é pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica, você sabe, nasce com o registro dos atos constitutivos, seja na junta comercial, em caso de sociedade empresária, seja no cartório de registro civil de pessoa jurídica, na sociedade simples. Não é? Então não há o que desconsiderar, nunca houve. B. É admitida também para a responsabilização da sociedade por dívidas pessoais dos sócios. Verdade, nós acabamos de ver a desconsideração inversa. Note que a questão foi elaborada em 2015, época em que essa possibilidade era jurisprudencial. Então, o que o concurso estava cobrando do candidato era o conhecimento da jurisprudência. Atualmente, essa questão passou a ser legal, né, de direito posto. Então, o concurso vai cobrar se você sabe a lei, tá certo? Artigo 50, parágrafo 3º do Código Civil.
Vamos ver as demais. Exige a prova do desvio de finalidade. Começou bem. Mesmo quando se trate de relações de consumo. Aí não precisa. No CDC, teoria menor, não preciso demonstrar a fraude. D. Abrange também empresários individuais, considerando sua função de assegurar o direito dos credores. Cuidado com a parte emocional aí, para tentar te pegar, porque você vai se lembrar que empresário individual também não é pessoa jurídica. Então também não há o que desconsiderar. Não confunda com Eireli. Eireli pode desconsiderar personalidade jurídica? Pode. Sim, pode. Porque ela é pessoa jurídica. Empresário individual é pessoa física. Então não há o que desconsiderar. Por fim, letra E. Boa também. Nunca atinge o patrimônio de sócios que tenham se retirado da sociedade. Aproveitar para complementar. Pessoal, a desconsideração para atingir o patrimônio de sócio, ela é verificada, ela é considerada no momento da celebração do contrato, tá? No momento do negócio jurídico. Então eram os sócios ou administradores responsáveis pela pessoa jurídica no momento do negócio jurídico. Então, ainda que ele tenha se retirado, ainda que ele venha a se retirar depois, ele pode sim ser atingido, tá? Mas essa alternativa, ela cai naquela dica clássica, né, que a gente leva para todo concurso, né? Palavras generalizantes, provavelmente está errado. Nunca é muita coisa, nunca é muito tempo, né? Então provavelmente está errado e está mesmo, tá? Então é possível sim atingir o patrimônio do sócio que se retirou, tá bom? Valeu, galera, grande abraço. Fala, turma, tudo jóia? Bem-vindos a mais um encontro de Direito Empresarial com o tema Desconsideração da Personalidade Jurídica, Requisitos. Vamos analisar detidamente as previsões legais e esmiuçar, buscar ali o verdadeiro conceito, né? O que se está exigindo para que seja desconsiderada a personalidade jurídica em um determinado caso, em uma determinada relação jurídica, um determinado contrato, permitindo assim que se alcance o patrimônio do sócio por dívida da empresa. Tá joia? Galera, vamos destacar aqui, porque é importante, né, ter em mente, nunca perca de vista que só faz sentido, vai parecer óbvio falar isso, eu sei, né, mas nunca se esqueça, só falamos em desconsideração de personalidade jurídica de pessoas jurídicas, né? Uau, é o auge da obviedade, né, Henrique? Eu sei, mas é super normal perguntar, né, no caso de sociedades irregulares que não estão registradas. Se não está registrado, não nasceu a pessoa jurídica, né? É interessantíssima a pergunta de desconsideração da personalidade jurídica em caso de sociedade em nome coletivo. Precisa. Nossa, Henrique, eu nem lembro o que é sociedade em nome coletivo. Sociedade em nome coletivo é aquela onde todos os sócios respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais. Cabe, pessoal, cabe desconsiderar? Opa, cuidado. Aí cabe. Henrique, mas o sócio já responde pelas dívidas sociais na sociedade em nome coletivo. Tá, ele responde subsidiariamente. A sociedade em nome coletivo, ela é uma pessoa jurídica. Então, ela tem existência e patrimônio distinto dos sócios. Tá certo? Então, cuidado aqui. Desconsiderando a personalidade jurídica, eu coloco o sócio como solidariamente responsável. É diferente, né? Quando a regra, no sentido comum, na primeira situação, eu primeiro preciso zerar o patrimônio da pessoa jurídica para só depois, se não pagou tudo, cobrar o restante dos sócios. Se eu desconsidero a personalidade jurídica, mesmo numa sociedade na qual os sócios têm responsabilidade ilimitada, eu trago esses sócios como responsáveis solidários. Certo? Então a diferença aí é relevante, é importante. Tá bom? Então, ainda que a responsabilidade dos sócios seja ilimitada pelas dívidas sociais, sendo pessoa jurídica, cabe falar em desconsideração.
só não falo no assunto se eu não estiver diante de pessoa jurídica. Por exemplo, numa sociedade irregular, na sociedade em conta de participação, no empresário individual. Beleza? Bom, mas lembrado isso, colocando, né, com todo mundo na mesma página, vamos comentar aqui vamos colocar nosso primeiro artigo de lei no microscópio para encontrar os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica. Primeiro, no Código Civil, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Tá bom? É o que diz o artigo 50, transcrito aí para vocês e destacado na parte que mais interessa. Em caso de abuso da personalidade jurídica. Na verdade, sendo assim, tem alguns autores, uma parte da doutrina é bem tecnicista, né? Eles falam assim, requisito é um só. Requisito é o abuso da personalidade jurídica. E aí você tem dois tipos de abuso. Tá bom, vá lá. 2 requisitos, tá? Ou desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Nesses casos, pode o juiz, a requerimento da parte ou do MP, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Galera, aqui vale um aspecto histórico, mas importante, porque eu tenho uma certeza íntima, né, de que isso vai ser perguntado. A redação original do artigo 50 do Código Civil, ela não tinha esse finzinho. A redação original parava no sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica. Parava aqui, ó. Parava aqui. Em 2019, na nova redação do artigo 50, é que foi colocado o beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso, certo? Foi a transformação em lei do entendimento de uma parte da jurisprudência. Não era ainda pacífica, ok? Mas já ia se formando uma jurisprudência nesse sentido. Havia uma reclamação muito grande de sócios, empresários em geral, de que, poxa, mas eu sequer tinha poder de administração na pessoa jurídica. Caraca, eu só era um sócio capitalista. Eu investi e esperava voltar o lucro. Eu não decidia nada, eu não fazia negócios, eu não assinava pela empresa. Então por que o meu patrimônio pessoa física vai ser atingido por alguém, né, que fez tudo, que desviou, que está tudo com ele, não tem nada a ver com isso, eu também não tenho nada da empresa comigo. Então criou-se em 2019 a jurisprudência, uma boa parte dela já vinha acolhendo a tese, e aí se transformou em lei. Então, aqui eu tenho a limitação de quais sócios ou administradores, né? Qual sócio ou qual administrador que vai sofrer os efeitos da desconsideração? Aqueles que foram beneficiados, tá certo? Com esse abuso, com esse desvio de finalidade ou com a confusão patrimonial. Eu tenho que definir, tá bom? Então, ainda que eu tente pegar todo mundo, o juiz, no controle ali no momento do julgamento do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, previsto no CPC de 2015, ele vai analisar e verificar se ficou provado que aquele sócio ou aquele administrador foi beneficiado. Se não foi, isso desde 2019 de uma maneira mais direta, mais específica, prevista em lei, não pode transportar para ele, né, transpor para ele as dívidas da empresa, somente se houver um benefício direto ou indireto, tá bom? Então, destaquei aí, rapidão, só para você se lembrar, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Essa mesma alteração de 2019, que colocou a necessidade de demonstrar o benefício do sócio, né, de somente poder alcançar sócio beneficiado, também trouxe uma parte interpretativa. Parágrafos 1º e 2º do Código Civil, do artigo 50 do Código Civil. Por quê? Até então, de 2003, quando entrou em vigor o código oficialmente, 1º de janeiro de 2003, até 2019, a questão do que se considerava
a questão do que se considerava desvio de finalidade ou a confusão patrimonial estava totalmente a cargo da doutrina e da jurisprudência. E isso, por um lado, não acho errado, porque afinal cabe, né, a doutrina e a jurisprudência interpretar o direito. Eu estou puxando aqui o artigo, tá? Então, para a gente ler junto depois. E cabe a eles mesmo, né? E não necessariamente a lei. Mas, de novo, né, havia uma questão assim, tipo, tá trazendo insegurança jurídica, porque cada juiz entende um jeito, então o empresário não sabe o que ele pode, o que ele não pode fazer, quando que vai ser considerado, quando que não vai ser considerado, desvio de finalidade, pá. Então, na alteração, na reforma aí do Direito Civil de 2019, foram inseridos os parágrafos 1º e 2º do artigo 50, como leis interpretativas. Ele está dizendo o que significa desvio de finalidade. Ele está dizendo o que significa confusão patrimonial. Tá bom? Parágrafo 1º do artigo 50. Desvio de finalidade entende-se pelo propósito. Eu grifei porque destaca a questão da fraude, do dolo, da intenção. O propósito de lesar credores ou prática de atos ilícitos de qualquer natureza, que também vão pressupor a vontade deliberada de praticar, ok? Então, o parágrafo 1º veio para destacar a necessidade de elemento subjetivo, de demonstrar o propósito, a vontade de lesar credores, por meio de um desvio de finalidade da pessoa jurídica. Isso quer dizer, ela foi criada, ela foi utilizada, na verdade, para enriquecer o sócio de maneira fraudulenta, deixando a pessoa jurídica sem patrimônio suficiente para honrar as dívidas que ela, pessoa jurídica, assumiu. Tá bom? Confusão patrimonial veio prevista no artigo 50, parágrafo 2º do Código, a sua interpretação, de maneira genérica. É a ausência de separação de fato entre os patrimônios da pessoa jurídica e da pessoa física. Vou dizer, na prática aqui, um dado prático, ok? Do dia a dia, que a bem da verdade é a confusão patrimonial a maior parte das vezes que você vê a desconsideração com base no Código Civil. Desvio de finalidade é muito mais difícil de provar, muito mais difícil, tá? E uma perguntinha clássica aqui, desde que isso começou a aparecer em prova, é se esse rol do artigo 50, parágrafo 2º, de situações de confusão patrimonial, se é rol taxativo ou exemplificativo, se é lista fechada ou lista aberta. Faz assim, abre aí na tela também, ou pegue seu código, se você gosta de estudá-lo, né, em livro. Eu vou ler aqui com você o parágrafo 2º do artigo 50. Ele diz, entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por... Então, essa ausência de separação de fatos se caracteriza por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações de sócio ou administrador ou vice-versa. Exemplo clássico, queridos, é a empresa pagando conta do sócio. Paga a escola da filha, paga o plano de saúde da mulher, paga o motorista particular, empregado doméstico da residência. Confusão patrimonial, tá? Diz respeito ao princípio da entidade na técnica contábil. Não pode. Vai dar confusão patrimonial porque você não sabe mais se receita do faturamento da empresa, receita da prestação dos serviços, está sendo usado para pagar o colégio dos filhos do sócio, peraí. E o fornecedor, fica onde? Fica onde? Então, é esse o cuidado do parágrafo 1º, inciso 1. Parágrafo 2º, perdão, inciso 1. Inciso 2. Caracterizado pela transferência de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificantes. Aqui são jogadas contábeis, ok? De você transferir ativo e passivo, direitos e obrigações de uma pessoa jurídica para outra ou da pessoa jurídica para o sócio, sem que haja contraprestação. Quer dizer, né, se se passei um determinado passivo, né, ou um determinado ativo, melhor dizendo, se a empresa pega um ativo, um patrimônio dela,
e manda para o sócio. Por quê? Qual a contraprestação? Ah, é doação? Luz amarela. Luz amarela. Né? Eu vou ter que provar o dolo, tá? Vou ter que provar a intenção de fraudar e tal, mas luz amarela, porque ninguém faz isso. Né? Cadê a contraprestação? Ele pagou, é um empréstimo, tem contrato de empréstimo, vai devolver o dinheiro. Né? Então, essa é a questão. Então, quando lá no caput, atenção, lá no caput vem escrito, vou lembrar você, parágrafo 2º, entende-se que confusão é a ausência de separação de fato entre os patrimônios caracterizada por. Dá a impressão que é rol taxativo, mas eu tenho o inciso 3. O inciso 3 eu destaquei aqui porque ele deixa claro que é rol exemplificativo. O inciso 3 é um grande etc. É um grande etc. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Outros atos. Quais? Exemplos aí que a vida prática vai ser profícua, né, em trazer para a gente. O legislador não é tão criativo, né, quanto o empresário mal intencionado. Certamente aí haverá uma série de exemplos e de hipóteses, né, em que a vida vai ser muito mais criativa do que a lei. Então deixou o exemplo, deixou aí o rol exemplificativo, deixou aberto. Tá? Então, confusão patrimonial, parágrafo 2º do artigo 50, você leu comigo, é rol exemplificativo. Belezinha? Bom, para provar que eu não estou mentindo sozinho, para mostrar que não sou só eu que estou falando, que eu estou lá bem acompanhado, trouxe aqui um julgado do STJ, tá? Para vocês verem que é necessário demonstrar a intenção fraudulenta, tá? Não basta o fato. Veja aí o julgado do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento do STJ no sentido de que a desconsideração da personalidade, a partir da teoria maior, que é o que estamos analisando, Código Civil, exige a comprovação do abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular de atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Então não basta demonstrar que o camarada fez coisa errada. Precisa demonstrar que ele fez coisa errada com a intenção de abusar, com a intenção de fazer um desvio de finalidade da pessoa jurídica. O que é esse encerramento irregular, Henrique? É o velho e conhecido abandono de estabelecimento. Não é tão velho nem tão conhecido, Henrique. Nunca ouvi falar. Você pode ter ouvido falar, mas você já viu. Né? É um camarada que você está passando ali na rua, né? No seu bairro, no centro de sua cidade, e tinha ali, sempre teve ali, uma loja. Né? E você passa na frente e fala, nossa, né? Pleno dia útil e tal, nossa, fechou. Né? A loja não está mais ali, fechou. Estranho, porque ainda está o letreiro, né? Mas a porta de aço está fechada, janela fechada, a luz apagada, fechou mesmo. Né? Só que qualquer dia você está passando a pé, em vez de passar de carro, ou algum amigo que caminhou por ali a pé, fala, nossa, você viu que tá esquisito? Está tudo lá dentro. Né? Meio bagunçado e tal, mas assim, sumiram as roupas, mas o cabide, balcão, tá esquisito, tá meio jogado. Né? O que aconteceu? Né? O que aconteceu foi que provavelmente esse empresário não estava muito afim de pagar ele estava quebrado, ele estava com certeza em estágio falimentar, pré-falimentar, mas ele resolveu que ele ia tentar não pagar a galera. Né? E simplesmente fechou, abandona o estabelecimento. Ele não fez o processo de encerramento da empresa correto, que é pagar todo o passivo, principalmente o passivo tributário, solicitar a baixa do CNPJ, solicitar a extinção do registro na junta. Não faz nada disso, né? Isso custa dinheiro, dá trabalho, não vão me deixar fechar porque eu estou devendo. A ideia é não pagar. Então vamos embora, fecha a porta e vaza. De preferência leva o estoque com você e o dinheiro do caixa. A jurisprudência não deixa de ser algo mágico, né, gente? Porque assim, por que outra razão? Por que outra razão? Que a pessoa faria isso que não a intenção, né, de desviar a finalidade da PJ, de se aproveitar da pessoa jurídica para não pagar. Enfim, mesmo assim,
dada, como diz aí o julgado, né, a excepcionalidade da medida, é necessário comprovar todos os pontos, inclusive a intenção aí de abusar. Se só mencionar, falar, não tenho prova nenhuma, eu só consigo demonstrar que houve encerramento irregular, não basta, tá certo? Segundo a jurisprudência, não basta. Outro ponto bem polêmico, a jurisprudência sempre tratou grupo econômico, grupo societário, como uma luz amarela na desconsideração. Porque os grandes conglomerados, né, começam a ter uma empresa sócia da outra, tudo com o mesmo nome, né? Grande Magazine Comércio de Produtos, Grande Magazine, mesmo nome. Importação e exportação, Grande Magazine Distribuidora. Tipo, cada uma com uma função ali dentro do grupo, mas pessoas jurídicas diferentes e, por muito tempo, utilizado para dificultar, assim, o acesso ao patrimônio, dizer que cada empresa é uma, ninguém tem nada a ver com isso. E a jurisprudência vinha se formando para dizer que, opa, se eu conseguir demonstrar que não há uma razão econômica para que exista o grupo, né, que na verdade é tudo a mesma empresa, no mesmo lugar, com os mesmos sócios, com o mesmo escritório, né, essa divisão é meramente fictícia, não há uma razão de fundo econômica para isso, mandava desconsiderar, tá? Porque entendia abuso da personalidade jurídica, criando ali vários degraus intrincados sem você saber exatamente quem é o sócio de quem. Resposta, virou lei. Na reforma do Direito Civil de 2019, inseriu-se o parágrafo 4º no artigo 50, que diz que a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos do caput não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Então, o recado do legislador ao juiz: analise o grupo econômico com base nas questões ali do desvio de finalidade e da confusão patrimonial. Não pode fundamentar a desconsideração dizendo assim, tem grupo econômico, portanto, existe desvio de finalidade. Não. Não é porque tem grupo econômico que é desvio de finalidade. Precisa explorar isso e demonstrar efetivamente, tá, como que se deu esse desvio. Mais um julgado didático aqui do STJ, onde ele define o que é grupo econômico para a gente. Então isso é importante, ajuda muito a gente a ter uma noção. Tá? A organização da atividade empresária, sob forma de grupo, se caracteriza pela mitigação da autonomia da pessoa jurídica, tanto no aspecto patrimonial quanto organizacional, evidenciada por uma direção unitária, em que o interesse de cada integrante converge ao atendimento do interesse coletivo. Muito bonito, quase poético o conceito do STJ, porque ele quer dizer que são várias empresas sob uma única direção, sob um único controlador, que define as funções de cada um para convergir a um lucro maior. Né? É isso que se busca no grupo econômico, aumentar o lucro, racionalidade de custos, racionalidade tributária. Então, cada empresa do grupo, que pode ter sócios de fora, né, só o controlador é o mesmo, definidas aí para a atividade dedicada a melhores resultados, a melhorar os resultados aí do grupo econômico, dos empresários. Joia? Tranquilo aqui. Vamos então dar uma olhadinha nos requisitos de outra lei importantíssima para desconsideração, ao lado do Código Civil, que fala das relações empresariais entre empresários, necessariamente, em pé de igualdade. O Código de Defesa do Consumidor, diferente, vai falar da desconsideração numa situação desigual, onde eu tenho empresário e consumidor. O CDC, você sabe bem, adotou a teoria menor da desconsideração, tem menos requisitos. Segundo seu artigo 28, abuso de direito, excesso de poder, fato ou ato ilícito, violação de contrato social, falência, insolvência, encerramento por má administração, ou sempre que for obstáculo ao ressarcimento, ainda que eu não tenha nada disso aí em cima. Henrique, não entendi. Você falou que tem, na teoria menor do CDC, tem menos requisitos, mas a lista que você mostrou aí pra gente, e que está aqui no material que eu estou vendo, tem muito mais itens. Não, cuidado. A lista tem muito mais hipóteses de desconsideração, demonstrando que é muito mais fácil de consegui-la. Beleza? Por isso que eu digo que na teoria menor eu tenho menos requisitos.
é mais fácil de conseguir. Então, com tanta hipótese assim, e uma delas sendo sempre que a personalidade jurídica estiver te atrapalhando, né? Essa é a teoria menor. Eu tenho pouquíssimos requisitos. Eu só preciso demonstrar que está me atrapalhando. Ou eu só preciso demonstrar que a empresa foi encerrada por má administração. Não preciso demonstrar a intenção, o propósito de fraudar exigido na teoria maior. Okay? Essa é a grande sacada, essa é a grande diferença do Código Civil para o Código de Defesa do Consumidor. Os requisitos são bem menores, tem mais espécies, tem mais hipóteses, mas os requisitos são mais fáceis de conseguir. Então, é colocado, né? É uma coisa muito mais frequente a desconsideração com base no CDC. Eu diria, aliás, que na jurisprudência, nos afazeres, né, do fórum, é muito comum, aí vai todo dia, né? Não tem uma dessa por dia, com certeza, tá certo? É importante ter cuidado. Eu trouxe aqui um último aspecto para a gente olhar com calma, você não errar com uma questão difícil de prova. Se a gente confrontar Código Civil e Código do Consumidor em relação ao grupo econômico, tá? Porque no Código Civil foi inserido, você viu, falamos agora, o parágrafo 4º, recado ao juiz, não basta ter grupo econômico. Analise os requisitos de acordo com a intenção, o propósito do empresário. O CDC de protetivo não inseriram esse parágrafo, faltava, né? Porque se arruinaria todo o sistema de proteção do consumidor. Mas ele tem previsão expressa sobre grupo econômico, tá bom? No próprio artigo 28, parágrafo 2º. Então, o julgado aí do STJ, está na tela, ele vai deixar claro que a relação de consumo determina uma solução diferente. Então, atenção na prova. Olhe bem o que está sendo perguntado, se é Código Civil ou se é Código de Defesa do Consumidor. Que diz o STJ, consoante a jurisprudência desta corte, respondem solidariamente perante o consumidor todas as pessoas jurídicas integrantes do grupo societário que participam da cadeia de fornecedores. Eles fazem isso interpretando o artigo 7º, parágrafo único e 25, parágrafo 1º do CDC. Circunstância que autoriza o consumidor a exercer sua pretensão em face de uma, algumas ou todas elas. Uma vez formado o título executivo judicial, se eu tenho sentença, contra uma ou algumas das sociedades, poderão responder todas as demais, desde que presentes os requisitos para desconsideração na forma do 28, parágrafo 2º. Tá? Então, o STJ, mais uma vez dando uma aula aqui para a gente, de maneira didática, diz: CDC, o grupo tem responsabilidade solidária. Vou pegar todo mundo, porque se eu posso decretar a desconsideração sempre que for obstáculo, o fato de haver um monte de pessoa jurídica concatenada e controlada uma pela outra já é, em si, um obstáculo. Né? Então, por isso que a jurisprudência consolidou, nesse caso, responsabilidade solidária de todas as empresas do grupo. Mas, se eu processei, se eu pus, né, na ação só uma ou algumas, para pegar as outras, aí eu vou precisar demonstrar para elas, então depois da sentença, na execução, ali para cobrar efetivamente a dívida, no momento de penhora, se isso acontecer, aí eu preciso, se eu não coloquei todas, né, no processo, aí eu vou precisar demonstrar nos termos do CDC, ok? Mas ainda assim vou ter um trabalho a mais de demonstrar que as demais empresas que não estão mencionadas na sentença também podem responder. Então o cenário ideal é colocar todo mundo de cara, porque já há essa previsão de solidariedade. Se não pus, terei que tratá-la depois, pedir uma nova desconsideração na fase de execução da sentença. Beleza? Vamos à nossa questão treino, vamos ver como o CESP-CEBRASP pede a matéria da desconsideração. Prova para auditor de controle externo. No que diz respeito à personalidade jurídica, julgue o item a seguir. De acordo com o Código Civil, deu aqui a dica, presta atenção, é aquela expressão que você destaca quando você está fazendo a prova.
O encerramento irregular de determinada sociedade empresária é, por si só, causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Está errado, queridos, porque no Código Civil nós vimos, tem jurisprudência específica sobre o assunto, é isso que a cobra estava provando, é ótimo. Que a prova estava cobrando, né? É isso que a prova estava cobrando, conhecimento da jurisprudência, que não é suficiente no Código Civil. No CDC está previsto, inclusive, encerramento por má administração. No Código Civil, não. Não basta o encerramento. Preciso mostrar que foi um encerramento fraudulento com a intenção de fraudar, de praticar o desvio de finalidade. Tá certo? Foi um prazer, queridos, estar com vocês. Até mais!